Sem dar detalhes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, informou ter determinado a adoção de providências para assegurar proteção aos diretores da Anvisa. Ontem, o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, denunciou novas ameaças em razão da aprovação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Segundo Barra Torres, diretores e servidores da Anvisa foram surpreendidos com publicações nas mídias sociais de ameaças, intimidações e ofensas por causa da decisão. A reação vem poucos dias após o presidente Jair Bolsonaro questionar o órgão regulador e dizer que divulgaria o nome dos responsáveis pela aprovação do imunizante em parte do público infantil. A Anvisa pediu que as ameaças sejam investigadas, encaminhando ofícios à Polícia Federal, ao Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República. Realmente, Augusto Aras está preocupadíssimo, né? Anunciou providências para proteger diretores da Anvisa ameaçados. Ameaçados porque o presidente que o indicou ao cargo, ele atirou a carne da Anvisa à sua matilha, como eu disse aqui no programa, ao discursar, cobrando que fossem revelados os nomes dos técnicos responsáveis por aprovar a vacinação em crianças. E ele, obviamente, achando isso assim uma coisa horrorosa. Nós estávamos lembrando aqui no programa local como as crianças no Brasil, né, não só aqui no Rio de Janeiro, são vacinadas desde cedo, né? Nós temos marcas de vacina no braço, inclusive, vacinas que durante determinado período eram até obrigatórias. Isso não quer dizer também que o Estado vai na casa da pessoa conduzir coercitivamente a se vacinar, nunca existiu isso. Da mesma forma, o voto é obrigatório, ninguém faz isso, né? Eu digo isso porque eles distorcem todos os conceitos. E rendeu até uma esquete de humor, né, que eu estava vendo aí, o humorista falando que, olha, desde que a gente nasce que é vacina, e aí se previne aí contra uma série de doenças, né? O Brasil tem essa tradição da vacinação eficaz. E aí, quando você tem uma pandemia mundial, que morre milhões de pessoas, aqui no Brasil vai morrendo uma atrás da outra, chegamos ao número maior de que 600 mil mortos por Covid-19, e aí tem brasileiro que fala, mas de onde vem essa vacina? Mas não sei o quê. E blá, blá, blá. Então, quer dizer, é o absurdo, né? Mas tem gente que cai porque está lá numa emissora tradicional, um bando de gente rasteira que não tem lugar no debate público se não for puxando o saco, né, de determinado governo, de determinado grupo político, e fica aí espalhando toda essa desinformação. Os técnicos da Anvisa sequer obrigaram ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe a vacinar as suas crianças. Você tem simplesmente a aprovação de que aquela vacina produzida por aquela farmacêutica que ajudou a salvar vidas no mundo inteiro, a Pfizer, ela agora, né, revelou aí, todos os seus estudos ficam sob escrutínio, inclusive dos organismos internacionais, mostrando que funciona a vacina em criança. Então a Anvisa está lá liberando essa possibilidade. E aí, cada pai vai tomar a decisão sobre seus filhos se vacinarem ou não, num país em que já morreram mais de 1.000 crianças em complicações decorrentes da Covid-19. É um número relativamente baixo em comparação a outras faixas etárias, no entanto ele existe. E para que haja, inclusive, maior segurança para o retorno às aulas, que é tão defendido por tanta gente, é melhor que as crianças estejam vacinadas. Aliás, o quanto antes. E é preciso haver celeridade. Eu entendo que haja aí um pedido, não, agora que foi anunciado e tal, precisamos ver como é que vamos fazer isso, etc. Mas assim, a estrutura está montada, né? Porque já estamos em pandemia há muito tempo. Só que você tem agora doses diferentes, porque é um outro tipo de vacina, uma vacina específica para crianças dessas idades aí, colocadas pela Anvisa. E eu repito, o presidente foi lá e atacou esses funcionários. E eu falei aqui na sexta-feira, nesse programa, dia 17 de dezembro, botei até no meu Instagram Stories aí no fim de semana o trecho. O presidente está promovendo um linchamento, no mínimo virtual, dessas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu, de tantas ameaças que eles receberam. Eles pediram proteção policial. E aí o PGR está lá anunciando providências para proteger essas pessoas, sendo que não investiga, né? Quer dizer, você precisa ver quem são as pessoas que estão fazendo essas ameaças. Elas têm alguma ligação direta com o presidente da República? Elas têm alguma ligação direta com uma militância, com algum parlamentar? Elas têm alguma ligação indireta que seja com essas pessoas? Elas estão
pressionando, tentando intimidar essas pessoas para conseguir com que elas desistam de fazer aquilo que é certo para preservar vidas humanas no Brasil. Então, qual é a responsabilidade do presidente da República nesse processo? Isso o Aras não vai fazer, porque ele está lá para blindar o presidente da República. Então, ele vai, no máximo, contribuir aí para que haja uma proteção, né? E aí vem Gilmar Mendes, olha só, o homem que mais ataca os outros no país, né? Ele vai lá, ataca verbalmente, que eu digo, né? Ele vai lá e diz: a perseguição aos técnicos da Anvisa é uma vergonha nacional, mostra como o discurso do ódio chegou a níveis alarmantes no país. Aos servidores da agência expresso minha solidariedade. Gilmar Mendes, posando aí de defensor das pessoas. O discurso do ódio chegou a níveis alarmantes. Ele está acusando membros de uma investigação de terem cogitado a criação de uma fundação, etc., para agora usar para campanha eleitoral, sem ter nenhuma prova, ele não tem nada a respeito disso. E ele posa aí contra esse tipo de perseguição, que ele, em outros casos, evidentemente, fomenta, sem o menor pudor, em sua condição de ministro do Supremo absolutamente intocável. Então é um festival de hipocrisia por todos os lados, mas a gente zela aqui pelas proteções dos técnicos da Anvisa, que estão fazendo um trabalho técnico e fundamental, né? Se havia alguma desconfiança no começo, ela se esvaiu depois de uma série de decisões corretas, lamentavelmente sufocadas, minadas aí por esse grupo político que tenta manter uma base de reacionários aloprados fiel para tentar fazer o Jair Bolsonaro chegar ao segundo turno em 2022.